Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na última aula nós estudamos sobre o Iluminismo, que foi um movimento intelectual e cultural baseado na razão, né, que procurava, então, utilizar o conhecimento como uma forma de limitar o poder. Vimos também que era uma forma de tirar as pessoas que eram mantidas na ignorância, na visão dos pensadores iluministas, e que era uma forma de propor um novo regime, contestando, portanto, o regime vigente na época. Nesse sentido, o iluminismo não contribuiu apenas para uma revolução científica, já que, por meio do método científico, acabou que foi produzido vários conhecimentos em diversas áreas do saber, mas também acabou influenciando em outras esferas, como, por exemplo, na política, na sociedade e na economia. Na aula de hoje, nós vamos estudar as repercussões das ideias iluministas na política. Vale lembrar que as ideias iluministas, elas se caracterizaram como anti-absolutistas. Isso porque, nessa época, havia uma grande oposição ao Estado absolutista, já que nele o rei tinha supremacia, concentrava todo o poder em suas mãos e acabava, inclusive, utilizando de forma abusiva. Assim, ele acabava, então, tirando a liberdade das pessoas, já que o povo era considerado súdito, portanto, devia apenas obediência a ele, sem ter, de qualquer forma, algum direito. Então, nesse sentido, nós percebemos que houve uma completa oposição a essa supremacia real, aos abusos cometidos pelo rei, pelo governante, e também havia uma grande oposição à falta de liberdade, já que nesse Estado absolutista as pessoas não tinham liberdade religiosa, não podiam escolher a sua própria religião, já que esta era uma escolha do rei, e ele escolhia a religião oficial do Estado, todos deveriam segui-la, caso contrário, inclusive, podiam sofrer perseguições. Havia uma oposição também à censura, já que as pessoas não tinham liberdade de emitir a sua própria opinião, uma vez que, caso elas se opusessem ao rei, eram violentamente reprimidas. Portanto, havia um forte desejo de liberdade política. Nesse sentido, as ideias iluministas ficaram conhecidas como liberalismo político e eram, como já falei, completamente anti-absolutistas. O filósofo inglês John Locke, ele é considerado um dos precursores do iluminismo, ou seja, um dos primeiros pensadores a ter ideias, então, que precederam as ideias iluministas. O filósofo inglês John Locke, ele viveu na Inglaterra, nasceu na Inglaterra, entretanto, ele viveu numa época das tentativas absolutistas dos Stuarts, e nesse sentido acabou procurando, então, se exilar na Holanda. Quando ele foi para lá, ele acabou se tornando um dos críticos do absolutismo. Isso porque ele acreditava que o poder político, na realidade, deveria ter o consentimento dos governados. Ou seja, o governante, ele tinha poder, porém, quem determinava o poder dele era justamente o povo. Então, na visão do John Locke, o poder deveria residir no povo e não no governante. Nesse sentido, caberia ao governante, portanto, garantir os direitos naturais da população. Para o John Locke, esses direitos naturais seriam o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Eram direitos básicos que todos deveriam ter. E, portanto, caso o governante não tivesse garantindo esses direitos, ele não deveria estar no cargo. Portanto, o John Locke acreditava que o absolutismo não era a melhor forma de governo. Fica muito clara a crítica que era tecida ao governante, então, absolutista, já que este não dava as garantias, não garantia os direitos naturais da população, uma vez que as pessoas não tinham liberdade alguma.
Além disso, ele também defendia a importância da tolerância política e da tolerância religiosa. Ele acreditava que as pessoas são livres. Se as pessoas têm o direito de serem livres, têm o direito à liberdade, portanto, elas também têm o direito de escolher qual decisão política, qual ideologia política melhor lhe serve, bem como qual melhor crença religiosa, sem serem perseguidas. Ele acreditava que não existe uma verdade absoluta. As ideias mudam, o conhecimento é produzido a todo momento. Portanto, não existe um conhecimento único. Portanto, as pessoas não deveriam, julgar outras por terem mudado de opinião, e sim ser tolerantes. A tolerância, o respeito, seria muito importante na visão do John Locke. Outro pensador dessa época, um pensador iluminista, foi o Montesquieu. O Montesquieu era um filósofo francês e ele acabou indo para a Inglaterra a fim de tentar entender a estrutura política vigente na Inglaterra. Ele queria entender o porquê que houve a queda do absolutismo lá. Já que a França era totalmente absolutista, ele queria tentar entender o porquê que na Inglaterra, que era absolutista, o absolutismo entrou em declínio, foi contestado. E aí ele chegou a uma conclusão de que no absolutismo havia muito abuso de poder. E ele passou, então, a contestar esses abusos cometidos pelo governante. E, a fim de tentar evitar esses abusos, ele dizia que o poder não podia estar concentrado. Portanto, ele criou a teoria da tripartição do poder, ou seja, a divisão do poder em 3 esferas: o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário, que era exatamente o mesmo que vigora em nosso país. Ou seja, nós percebemos influências das ideias iluministas até os dias de hoje. Nesse sentido, portanto, o poder executivo seria aquele de quem executa e administra as leis. Em geral, no nosso país, que é uma república, quem executa é o presidente. Mas isso a nível nacional, a nível federal. Nós também temos os governadores a nível estadual e os prefeitos a nível municipal. Ainda temos o poder legislativo, que é quem legisla as leis, ou seja, quem elabora essas leis e também quem acaba aprovando certos projetos. Nós temos, portanto, o Congresso Nacional, que é formado por deputados federais e senadores que fazem isso. Vale lembrar que isso também é na esfera nacional. Na esfera estadual, nós temos os deputados estaduais e na esfera municipal, nós temos os vereadores, que são aqueles que apresentam projetos de leis e aprovam ou vetam essas leis. E, por fim, nós temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é aquele que então, de verificar a aplicação, o cumprimento dessas leis e punir caso isso não esteja acontecendo. Em geral, existem diversos tribunais para fazer o julgamento delas, mas, no caso, a nível nacional, nós temos o maior órgão representativo, que é o Supremo Tribunal Federal. Além da tripartição do poder, do Montesquieu, um outro pensador foi o Rousseau, que era, na verdade, um escritor suíço, e ele vai ser um grande admirador das ideias de John Locke e, inclusive, vai procurar aperfeiçoá-las e vai criar a ideia de contrato social. Na visão dele, o governante teria que fazer um contrato com os governados. Era o que ele chamava de contrato social. Era um acordo, portanto, de que ele faria valer os interesses e os bens comuns. Ou seja, as pessoas, a população, atribuiria a esse governante poder desde que ele atendesse à vontade da população. Então, seria um comum acordo. No entanto, e isso deveria acontecer na visão do Rousseau por meio do voto universal, ou seja, independente de critério de renda, se a pessoa tivesse dinheiro ou não, independente do sexo, se era homem ou se era mulher, ele acreditava que todos poderiam votar e escolher o seu representante, o seu governante. O governante, assim como na visão do John Locke,
O Rousseau acreditava que deveria garantir os direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade e o bem-estar dos governados. Caso o governante não cumprisse com as suas obrigações, não respeitasse o contrato social, a população poderia então se rebelar contra ele para depô-lo. Nesse caso, as ideias do Rousseau se aproximam muito de ideias democráticas. Ele era considerado um tanto quanto radical para a época, na medida em que ele defendia valores democráticos, bem como o voto universal, algo atípico para aquele momento. E, por fim, nós temos um outro pensador de destaque, que foi o Voltaire, um pensador francês que viveu na época da França completamente absolutista, na época do Luís XV, sucessor do Luís XIV, e ele acabou então vivendo em outros países, como a Inglaterra, a Holanda, que tinham um pouquinho mais de liberdade. E aí isso influenciou seus pensamentos em defesa da liberdade e do progresso. Ele acreditava que, para se atingir o progresso, era necessário ter liberdade. Nesse sentido, ele defendia a liberdade de expressão, sobretudo. Acreditava que não importa a opinião das pessoas se elas se diferiam das outras, mas que o que importava era que realmente eles pudessem emitir a sua opinião, né? Tivessem a liberdade de se expressar. Portanto, ele se opunha completamente à censura e ao Estado absolutista. Porém, ele defendia a existência de uma monarquia constitucional, ou seja, ele acreditava que podia ter um rei, desde que esse rei respeitasse a Constituição. E como ele defendia o progresso, ele acreditava que esses reis deveriam ser guiados pela razão e, portanto, deveriam promover algumas reformas administrativas, na educação, na economia. Assim, ele vai acabar inspirando os reis ao despotismo esclarecido, né? Déspota quer dizer um governante tirano, né? Alguém que abusa de poder, alguém que concentra os poderes em suas mãos. Esclarecido na ideia de você ser instruído, de você ter conhecimento, de você ser guiado pela razão. Então, nessa época, surgiram muito déspotas esclarecidos, que se inspiravam justamente na ideia de Voltaire. E aí o despotismo esclarecido nada mais era, então, do que reis absolutistas que procuravam promover reformas na economia, na sociedade, na política, na religião, ou seja, que se mostravam sendo guiados pela razão. Portanto, era uma forma de conciliar os princípios absolutistas com as ideias iluministas. Isso aconteceu em diversos lugares. A gente tem exemplo da Catarina II na Rússia. A gente tem exemplo também, inclusive em Portugal, do Marquês, primeiro-ministro Marquês de Pombal. Desse modo, fica muito claro, portanto, que as ideias iluministas acabaram repercutindo na visão de filósofos, de pensadores em relação à política, criticando, portanto, o absolutismo e defendendo o liberalismo político, ou seja, a liberdade, o não abuso de poder e, principalmente, a ausência da censura e a presença da liberdade, tolerância religiosa, bem como políticas. Agora nós vamos fazer os exercícios e qualquer dúvida me coloco à disposição. Até a próxima aula.